Doutor Pedro Stroik, aqui está ele, o Pedro, como trato sempre, amigo de longa data. Hoje, com uma voz um bocadinho alterada de tanto avião, tens que começar a apanhar menos seguidos, é verdade. Porque senão... E agora venho de países mais frios, chega-se a países mais quentes, alterações de clima. Países mais quentes, falas de Portugal naturalmente, onde estamos com 80 graus, não é? Como sabes. Com muito boa temperatura em comparação com outros países da Europa. Bem, vamos falar aqui da medicina tradicional chinesa e desta combinação com a obesidade, mas eu gostava que tu nos fizesses também um retrato, na tua ótica, da evolução da obesidade em Portugal, porque os números apontam para um crescimento assustador. Preocupante. Sobretudo se pensarmos que nós estamos à frente no que respeita a taxas de obesidade mórbida infantil. É esse o problema mais grave. No sentido em que, se bem que é muito grave termos taxas de obesidade crescentes, mas à nossa frente, à escala mundial, em obesidade infantil, só está os Estados Unidos da América. Nós somos os segundos. Os primeiros da Europa, em obesidade infantil, na fase escolar, sobretudo até aos 12 anos. É extremamente preocupante porque é a fase em que as células da gordura se reproduzem, ou seja, uma criança obesa tem muito mais probabilidade de ser um adulto obeso do que outra criança qualquer, porque tem mais células gordas do que as outras pessoas. A partir de uma determinada idade, nós deixamos de reproduzir células de gordura. Podemos ter células de gorduras mais cheias, logo maiores, mas não temos mais células gordas. Ou seja, quanto mais células gordas uma pessoa tiver, maior probabilidade tem de vir a ser obesa. É mais fácil engordar se tiver mais células gordas e elas reproduzem-se na infância. Portanto, ainda é mais importante ser-se magro na infância, justamente para preservar um património de magreza para o futuro. Agora, aqui quando estamos a falar da questão da obesidade, eu acho que a questão estética até deverá ser o menos importante, mas fala de uma questão de saúde. Muitas pessoas não têm qualidade de vida por causa do excesso de peso. Sem dúvida. O excesso de peso faz problemas graves de saúde. A começar, os portugueses têm também um património genético importante de doenças dos ossos e das articulações, e as pessoas que sofrem das articulações sofrem tanto mais quanto mais peso tiverem. Basta fazermos este exercício, que é, imaginamos uma pessoa, imagina aí que está em casa e tem dores nos joelhos, dores na coluna, dores noutras partes do corpo, e imagine que tem que andar com 15 quilos às costas, põe um saco com 15 quilos às costas. Ora, evidentemente que vai imaginar que chega ao fim do dia muito pior. Claro. Acontece que a maior parte das pessoas já tem esses 15 quilos às costas. O que nós temos de fazer é tirá-lo. Se nós tirarmos esse peso, lembro-me, aqui há não muito tempo tratei um amigo que fazia atividades de exterior, de natureza, e tinham que o levar para os locais, duas pessoas a segurá-lo para ele se sentar e ficar a poder observar qualquer coisa que ele queria fazer, que era interessante, e queria ver-se muito livre das dores. Veio-me consultar e eu disse, olha, o que temos de fazer é tirar-te peso. Tens 30 quilos a mais, se te tirarmos 15, começas a andar normalmente. E foi o que aconteceu. Acabou por perder os 25 quilos que tinha a mais e já lá vão 4 anos, nunca mais teve dores. Ou seja, era só um excesso de peso. Na verdade, ela disse às doenças metabólicas, nomeadamente a diabetes, que agrava extremamente com a célula gorda. Quanto mais células gordas tivermos e quanto mais gordura tivermos, mais diabéticos ficamos. E acontece que Portugal tem uma pessoa em cada 5 que é diabética. Portanto, é uma percentagem muito elevada. Depois há as doenças cardiovasculares todas, coração, as doenças dos vasos sanguíneos, os problemas de fígado, colesterol, triglicerídeos, têm a ver com o fígado também. E, de facto, mas não se pode menosprezar a parte estética, porque nós vivemos num mundo social e as pessoas ficam muito sensibilizadas negativamente por não gostarem de si próprias e, com frequência, não gostam de si próprias por não gostarem da sua própria imagem. O excesso de peso pode ser uma componente importante para um sofrimento psicológico e, nessas circunstâncias, para desenvolver de outras patologias, até porque nós somos um todo. Em medicina chinesa achamos que as pessoas, corpo e mente, vivem juntas. Há um ditado português também, alma sã, corpo são. Ou seja, se andarmos mal psicologicamente, desenvolvemos outro tipo de doenças. Se quisermos ser, por exemplo, hoje em dia há estudos que apontam para que a doença oncológica, ou seja, desenvolver cancro, dependa também da célula gorda. A medicina chinesa já o diz há muito tempo também, porque modifica as defesas, e é preciso perceber se uma pessoa ficar deprimida porque anda triste, facilita o desenvolvimento de qualquer tipo de doença, incluindo doença oncológica. Agora, quando um paciente te procura a ti ou outro dos médicos que trabalha contigo com esta necessidade de perder peso, qual é o plano que é apresentado? Ou seja, em que frentes se ataca, vamos dizer assim, para conseguir esta eficaz perda de peso? Sim, há um plano individualizado, pessoa a pessoa. Aliás, é um projeto meu. Eu comecei a tratar pessoas para emagrecer há 26 anos e desenvolvi a minha própria metodologia. Portanto, eu faço 2 tipos de métodos de emagrecer. Um para emagrecer para perder quilos, outro para perder gorduras localizadas. Há pessoas
que não têm muito peso para perder, têm gorduras no abdômen, ou na coxa, ou na nádega, que querem perder, precisam de um tratamento diferente daquelas que têm muitos quilos para perder. Há pessoas que têm de tudo, ou seja, quilos para perder e gorduras localizadas, sobretudo mulheres com mais de 45 anos, que têm muita celulite e que querem perder peso, mas se perderem quilos a celulite não sai, portanto é preciso fazer um outro tipo de tratamento, uma outra abordagem que faça, e nós fazemos, direcionar a perda de peso para áreas localizadas. Nós podemos fazer com que se perca diretamente na coxa, no abdômen, na nádega, aonde for preciso, de forma a direcionar a perca de peso, nem que as pessoas percam peso, mas não ficam flácidas, que a pele recupere. De qualquer das formas, há denominadores comuns, como é evidente, se nós queremos perder quilos, sobretudo se houver muitos quilos para perder, tem que se passar por um regime alimentar. Isso aí é inevitável. É preciso reestruturar a alimentação daquela pessoa. Sem dúvida. E às vezes é mais ensinar as pessoas a comer, porque às vezes as pessoas não comem demais, comem às vezes mal. E outras vezes as pessoas comem bem, simplesmente têm uma tendência genética para ganhar peso. E por isso mesmo como muito bem, vão engordar na mesma. Há aquela filosofia que dizem que as pessoas às vezes pensam que os obesos são todos culpados, mas não são todos culpados. Alguns são de facto pessoas que comem muito, mas há outras pessoas que têm peso a mais e que comem pouco. Comem muito menos do que aqueles que nos estão a ouvir, que são magros. E essas pessoas precisam de uma ajuda no metabolismo, e nós fazemos isso também pela acupuntura e pela fitoterapia chinesa, ou seja, há medicamentos de ervas chinesas. É isso que se chama a fitoterapia? A fitoterapia são medicamentos à base de ervas, que têm por objetivo, neste caso, entre outras coisas, modificar o metabolismo. Ou seja, há pessoas que têm tendência a engordar mesmo comendo pouco. Com esta modificação do metabolismo, conseguimos fazer com que elas comecem, de facto, a perder peso, se tornem mais gastadoras do que ganhadoras de energia, mais retentoras de energia. A acupuntura também. Nós, pela acupuntura, conseguimos fazer... regularizar o apetite, ou seja, moderar o apetite, aumentar a combustão das gorduras, fazer com que o organismo se torne mais gastador de energia e logo com que se perca mais peso, mesmo que se comesse o mesmo. Nestas circunstâncias, evidentemente, vamos tentar fazer com que as pessoas comam menos quantidade de calorias, não necessariamente menos quantidade de alimentos. Por exemplo, se as pessoas, e não só de calorias, é certo tipo de alimentos. Se as pessoas comerem, por exemplo, almoço e jantar só carne e salada, mesmo que comam muito, podem fazer um regime até hipercalórico que tenha mais calorias do que um regime normal. Uma coisa que as pessoas não sabem é que 1 kg de carne tem rigorosamente as mesmas calorias de 1 kg de açúcar. É a mesma coisa. É a mesma coisa em termos de calorias. E eventualmente a carne pode ter mais calorias do que 1 kg de açúcar, porque a carne tem um misto de gordura e proteínas. As proteínas, tal como o açúcar, representa por cada grama 4 quilocalorias, enquanto que a gordura representa 8. Ou seja, 1 kg de carne pode ter mais calorias do que 1 kg de açúcar. Quando se uma pessoa comer 1 kg de açúcar, de certeza absoluta que engorda. E se uma pessoa comer só carne, não é um conselho, é apenas uma constatação, emagrece, certo? Ou seja, uma pessoa fizesse um regime alimentar, e há esse tipo de regimes alimentares, a comer só carne, não comer mais nada, emagrece radicalmente. Eu desaconselho, porque faz mal à saúde comer só carne. Tudo o que é em excesso, na verdade, não faz bem a ninguém, não é? É preciso aqui equilíbrio. Portanto, já percebemos que, no fundo, é em 3 vertentes que se desenvolve este teu método, ou seja, a acupuntura, a fitoterapia e um regime alimentar equilibrado de acordo com o metabolismo daquela pessoa. E com cada indivíduo. Muito bem. E em relação à acupuntura, são 2 tipos de acupuntura. Uma para perder quilos, outra para fazer perder gorduras de forma localizada. Vamos ouvir ali o testemunho da Isabel, porque tu trouxeste uma paciente que foi... Vamos até ali, Pedro. Okay. Podemos ir juntos para claro. ali, para o lado da Isabel, porque a Isabel tem aqui o seu testemunho e que ela nos poderá... Olá, Isabel, muito boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa, minha querida. Isabel, conte-me lá, há quanto tempo é que procurou, neste caso, uma das clínicas do Dr. Pedro Choy para perder peso? Foi o ano passado, em outubro. O ano passado, em outubro. O que é que se passava? Conte-me lá. Quantos quilos tinha na altura ou sentia que tinha para perder? 90,2. Pesava 90 quilos, 90,2. Sim. E sentia-se como? Cansada, muitas dores e nervosa e várias coisas. A tensão alta. Ou seja, tinha tensão alta, tinha peso a mais, cansava-se porque tinha peso a mais. Quando diz Dores nervosa... nas articulações. Dores articulares, colesterol e triglicerídeos aumentados, que também baixaram com a nossa terapêutica. Ou seja, tinha aqui um quadro que não era propriamente péssimo. Vá, diz-me a Isabel, eu tentar dourar a pílula, mas a Isabel não deu hipótese. E por outro lado disse-me, sentia-me também nervosa. Ou seja, a nível da autoestima, custava-lhe olhar para o espelho? Sim. Não é que eu me importa de ser gorda, mas era prejudicial à minha saúde. Não é que eu não me importo, na verdade, nem vamos lá dizer. Vamos dizer a verdade. Devia vestir uma roupa e que ela me sirva. Hoje gosta, pronto. Isso aí é uma coisa também importante. Portanto, nessa altura, o quadro que apresentava era este. Quando se dirigiu à consulta e lhe explicaram o que era necessário fazer, a acupuntura, enfim, tudo aquilo que nós acabámos de dizer, assustou-se? Não.
Não, não se assustou. Estava pronta, Pedro? Bom, não fui eu que consultei a Sra. Dona Isabel, foi vista pela minha equipa. Aliás, é essa questão. Eu formei equipas, sobretudo em emagrecimento, mas no global formei equipas extremamente competentes que fazem bem o seu trabalho, como é evidente. E, portanto, é a primeira vez que eu estou a ver hoje a Sra. Dona Isabel. Também soube que, evidentemente, ela não estava assustada. O esposo da Sra. Dona Isabel também já tinha sido tratado por nós por outras razões. Portanto, ele já vinha à confiança. Ou seja, já vinha à confiança, já sabia para o que vinha, de certa forma. E, portanto, já tínhamos tido um resultado de sucesso na família, um marido tratado de ciática por hérnias discais que correu muitíssimo bem. A Sra. Isabel já perdeu connosco 17,5 kg. 17,5 kg. E ainda vamos fazer perder mais, ainda precisa mais alguma coisa. Consegue sentar-se aí? Eu sei que a Marquesa é um bocadinho alta. É um bocadinho alta, não é? Só se eu lhe der uma mãozinha. Então, enquanto o Pedro ajeita aqui a Isabel, porque esta Marquesa é realmente um bocadinho alta, enquanto ajeita aqui a Isabel, eu vou recordar aos nossos espectadores. Vou deitar ali, exatamente, a cabecinha para aquele lado. Exatamente. Eu vou aproveitar para recordar aqui os nossos espectadores em relação ao nosso passatempo, já que hoje nós, pertinho das 20 horas, vamos ter oportunidade de entregar os nossos maravilhosos prémios. 760, 100, 760 é então o número que está aí ao seu alcance e já sabe, recebe imediatamente assim que estiver do outro lado da linha, ligou, ganhou um extraordinário automóvel logo. Não vou perguntar nada. Um extraordinário automóvel. Este carro que está a ver agora nas imagens, nós vamos entregá-lo perto das 20 horas, mas não vai sozinho. Entregamos este carro, pode namorá-lo, porque ele hoje vai-se embora, se calhar vai para a sua casa, já viu? Arranjar um lugarzinho à porta, ponha 2 caixas de fruta a marcar o sítio, que é para ficar lá. Aquele sítio já é seu. Então, às vezes não é necessário. Às vezes é necessário. Marca-se logo ali o sítio, ou 2 pinos, mas pinos nem toda a gente tem. Então, mandamos esta viatura e ainda 5.000 euros. 760 100 760 é o nosso número de telefone. Pode e deve continuar a marcar este número até bem perto das 8. Não precisa que eu diga nada. Cada vez que se lembrar do carro, marca o número. Cada vez que se lembrar do dinheiro, marca o número. 760 100 760. Muito bem. Está tudo bem, Isabel? Fátima. A Isabel está aqui descansadinha. Há uma parte engraçada da acupuntura que eu me esqueci de referir agora, porque é muito diferente de tudo o que se pensa em termos ocidentais no que respeita a regimes. É que nós conseguimos aumentar a coragem das pessoas. Nós fazemos diretamente para pessoas que sofrem de alguma perturbação e que, por uma razão qualquer, são demasiado tímidas, têm demasiados medos e precisam ter mais coragem para isto, para aquilo, para aquilo outro. Mas também fazemos sempre que é preciso cumprir tarefas difíceis, como, por exemplo, deixar de fumar, abandonar o consumo de uma droga, um hábito de jogo, ou emagrecer, fazer uma dieta. E há alguns pontos da acupuntura que nós vamos fazer, uns que ficam na orelha, um outro fica na testa, e todos juntos no global, fazem uns pontos que nós denominamos por pontos do guerreiro, que dão muita força, muita autoconfiança, muita perseverança e capacidade de luta. Espírito guerreiro, capacidade de vencer obstáculos, nomeadamente fazer um regime. Por exemplo, antes de passares aí aos pontos, explica-me só, porque alguns tu vais demonstrar, outros vais dizer onde é que colocarias, mas que não vamos despir aqui a nossa Isabel, mas, ou seja, num regime de emagrecimento, onde é que seriam os pontos para colocar? Num caso como o da Isabel. Alguns pontos que estão no abdômen também, no abdômen aqui, mais ou menos aqui também. Alguns serão na perna, serão feitos na prática. Os únicos que eu não consigo mostrar são aqueles que são no abdômen, que uma vez que não vamos despir aqui a Sra. Dona Isabel. Mas nas pernas? Ok, então fazemos uma aqui colocar na perna, que fica aqui abaixo da perna. Assim, são pontos Quantas agulhas normalmente é que... Um tratamento de emagrecimento, regra geral, leva apenas 10 agulhas. Trata-se de... Não são muitas, são bastante concentradas. Não são nada muitas. Eu costumo fazer 22, portanto 10 até me parece ligeirinho, mas não é para este tipo de situações. Sim. Muito bem. Vais começar a colocar então. E esta... Eu só não gosto de ver pôr, faz-me impressão. De resto, fecho os olhos e põe-me 22 agulhas e não me dói nada. Para quem nunca experimentou, vou-vos dizer que isto não dói nada. Para se ter uma noção, assim, não sei se a câmara consegue fazer um zoom aqui, mas dá para ter ideia de quanto é que está dentro dos tecidos, não se sente nada. Mas a agulha há uma necessidade de estar dentro dos tecidos moles, de forma a garantir que há uma passagem de corrente elétrica. Quando nós colocamos a agulha,
acontece sempre uma troca de temperatura, porque o ser humano tem uma temperatura normal de 36,5 e a temperatura externa, em média, é 20 graus. Ou seja, como consequência, quando nós colocamos a agulha lá dentro, há uma passagem de corrente elétrica, elétrons que sobem por causa da temperatura interna ser mais alta, faz uma indução de corrente nesta espiral. Se vocês virem, o cabo da agulha é uma espiral de metal. Essa espiral de metal cria uma corrente induzida, faz uma espécie de mini eletrodínamo, produzindo um fabrico de corrente elétrica que depois é enviada a meridianos da acupuntura, que são nada mais nada menos do que nervos. E nervos são nada mais nada menos do que... Está tudo bem, Isabelinha? Fios. Não há dores nem nada, minha linda? Não. Já está habituada, não é? Já está habituada. Já. O Pedro vai continuar a colocar as agulhas. Depois, as agulhas ficam durante quanto tempo, mais ou menos? 20 minutinhos. É só 20 minutinhos. É fechar os olhinhos, dormir uma cesta? Sim, as pessoas ficam relaxadas e tranquilas, porque muitos destes pontos têm efeito tranquilizante também, o que é um papel também importante para cumprir um regime. Uma pessoa nervosa, ansiosa, não consegue cumprir. Exatamente. Portanto, é necessário cortar-lhe a ansiedade. A Isabel, no primeiro mês, perdeu logo quantos quilos, Isabel? Agora está a levar ali uma agulha. Lembra-se? Quantos quilos? 6 quilos. 6 quilos no primeiro mês? Sentiu-se logo estimulada. Pois, é verdade. Já tinha feito outros regimes que não tinham tido grande sucesso, não é? Sim, a Sra. Isabel já tinha feito vários métodos acompanhados por outros profissionais de saúde, maioritariamente com medicamentos, e sem resultado. Com a nossa terapêutica. Sim, porque agora já passou um ano e ela não voltou a ganhar peso. É essa a nossa perspectiva, é fazer com que as pessoas percam até um patamar onde se sentem confortáveis, no caso da Sra. Isabel de 7,5 kg. Depois esperamos um pouquinho até a pessoa estar outra vez pronta e depois recomeçamos a perder o resto. A Sra. Isabel falta-lhe uns 7, 8 kg, que estão onde lá chegar também agora com mais algum cuidado. Espero que sim. Ela espera que sim. Podes continuar, Pedro. E isto, parecendo que não, sem químicos, sem medicamentos, que é a experiência que a Isabel já tinha feito e sem sucesso, não é? A razão pela qual ela depois resolveu experimentar. Quer dizer alguma coisa, Isabel? Não, quero dizer que estou contente, que já perdi, sinto-me melhor. O que é que as amigas dizem? Não é as invejosas, é as amigas. Aquelas que de repente disseram: "Ai, estás tão jeitosa, tão elegante." Já me têm dito. Está a ver. Até o marido deve estar mais satisfeito, ou não? Pois está. Já foi buscar muita roupinha daquelas que estava esquecida? Já fui buscar. Aquelas que a pessoa diz nunca mais vai vestir? Ora, aí pois, está. tinha lá já muita dessa. Então, por exemplo, estas que estão aqui são para quê? Justamente, a que está mais abaixo, aqui, é um ponto que controla o apetite. E outra lá em cima é um dos 2 pontos que fazem no seu global o ponto do guerreiro. Conjugado com outros pontos que têm efeito sobre o mental, nomeadamente outro que está ali, outro que podia ser posto na testa, e que fazem esse efeito de fazer com que as pessoas tenham maior capacidade de cumprir tarefas difíceis, seja qual for a tarefa difícil. Serve, por exemplo, para fazer exames, ou para uma pessoa que é um excelente atleta nos treinos, mas nas provas porta-se mal, nas provas corre-lhe mal porque com o medo não consegue. As pessoas fazem brancas nos exames, que sabem muito, mas chegam aos exames bloqueiam. Este tipo de pontos de acupuntura conseguem resolver este tipo de problemas, mas também conseguem ajudar a cumprir uma tarefa difícil de fazer dieta. Exatamente, onde também é preciso ter muita força de vontade. As pessoas têm que fazer acupuntura mais ou menos uma vez por semana, enquanto tiverem peso para perder. Ou seja, uma pessoa que tem 15 quilos para perder, em princípio, precisará de 15 semanas para perder esses 15 quilos. Okay. A média é 1 quilo por semana. Caso a Sra. Isabel conseguisse um pouquinho mais, uma vez nos primeiros meses perdeu 6 quilos. Mas nós apontamos para a média. Há pessoas que perdem muito mais. As pessoas têm mais excesso de peso para perder. Por exemplo, uma pessoa tinha 30 quilos para perder. Com frequência, perde 3 quilos nas primeiras 2 semanas. Ou seja, em 2 semanas pode perder 6 quilos, se tiver um excesso ponderal de 30. Portanto, na prática, a perda não é 1 quilo por semana, é uma perda de mais ou menos 10% do excesso de peso por semana. Como o peso vai diminuindo, cada vez se perde menos em quilos. Essa é a mesma porcentagem. Para quem, por exemplo, pela primeira vez experimenta este método, ou seja, nunca experimentou para outros problemas de saúde e vê-se a experimentar por questões, neste caso, de perda de peso, às vezes não diz: "Oh, doutor, mas não me dá mais nada para tomar, é só estas plantinhas, está-me só a dar estas plantinhas, estas gotinhas." Eu digo isto porque, parecendo que não, a cultura ocidental está muito habituada, e as pessoas muito habituadas, a receberem medicamentos, a darem-lhes muita coisa para tomar e para fazer. É uma verdade, já foi assim, agora já não é tanto assim. As pessoas, quando vêm ter comigo, já apreciam o facto de saberem que não vão tomar drogas. Ou seja, vêm felizes por saberem que o que têm para receber, seja agulhas, sejam ervas, é tudo natural e que não lhes vai fazer mal. Ou seja, eu posso sempre garantir a todos os doentes que vou tratar que não lhes faço mal. Isso é uma grande mais-valia. Até vou mais longe, posso sempre garantir que lhes faço bem à saúde. No que respeita ao emagrecimento, é dos tratamentos mais estimulantes. Porque como a medicina chinesa leva tempo a implantar-se, às vezes o resultado noutras doenças não é instantâneo. Há cirurgias inquietos, não é do género, a pessoa tem ciática, às vezes tem que esperar umas 4 ou 5 semanas antes de começar a sentir algum alívio. Mas no emagrecimento as pessoas sentem desde o primeiro dia.
sobretudo oficial de método adelgaçante para perder gorduras localizadas, as pessoas vão para casa mais magras, saem da clínica com as calças largas, por exemplo. Isso é extremamente estimulante para uma pessoa que quer, de facto, perder, porque vê o objetivo acontecer todos os dias. Mas, de facto, agora, antes pelo contrário, as pessoas vêm com grande alívio não terem que tomar drogas, tomarem ervas e, às vezes, acontece ao contrário. As pessoas, como estão habituadas a tomar drogas, veem aquelas ervas e pensam que aquilo são drogas, mas não são, ok? Não, são só ervas. São substâncias à base de ervas que não têm risco nenhum e que podemos garantir que fazem bem à saúde global sem fazer mal, fazem bem a outras doenças. Por exemplo, os nossos doentes diabéticos e hipertensos, durante o emagrecimento, são obrigados a reduzir a medicação sob risco de ficarem com açúcar a baixa mais ou com a tensão baixa demais. Ou seja, não baixa a tensão às pessoas normais, mas como equilibra, e as pessoas estão a tomar medicamentos para a pressão arterial, claro. Se nós dermos medicamentos, se dermos um hipotensor a uma pessoa que tem tensão normal, ela fica com tensão baixa, claro. Certo? Então, se essas pessoas normalizarem a tensão na sequência do nosso emagrecimento, isso acontece, são obrigadas a reduzir os medicamentos para a pressão arterial e para a diabetes também. Muito bem. Um diabético tem que ser seguido com mais atenção, no sentido de verificar que não faz baixas de açúcar. Exatamente. Com a nossa terapêutica, não faz. Basta reduzir na quantidade necessária os medicamentos de medicina convencional para a diabetes. Muito bem, penso que explicámos aqui tudo bem, não fique preocupada, Isabelinha, porque é assim, eu vou terminar aqui este espaço, mas não vai para casa com as agulhas espetadas nos vários sítios, não. Doutor Pedro agora tira-lhe as agulhinhas e depois então vai descansada. Eu agradeço a sua presença, porque veio dar aqui o seu testemunho e sei que está muito satisfeita com este emagrecimento. Pedro, agradeço imenso mais uma vez a tua visita, é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Um grande aplauso, muito obrigada.